você que eu não tenho que explicar tudo. Ah, ele diz que, na verdade, se você pode ver, e lá no Rio Grande do Sul, o que mais tem é Vênico, tanto que, por exemplo, meu nome lá, Grãozoto, ele é assim de Grãozoto. Tanto que diz que tem uma... Como é que chama? Aqui até um Indiaratuba, aqui na Internura, aqui em volta de Campinas, aqui da cidade, que tem, já está na televisão. Lá no Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Nova Veneza, Então, ela é que é incrível, é uma cidade alemão lá, alemão. Ituano. Ituano também tem muito. mas essa cidade só tem gente veneta. Vêneto. Só. E eles só falam italiano, todos têm a cidadania. Todos são gêmeos, porque tanto que planta gêmeo, faz Exatamente. colheita gêmea, faz, por exemplo, Carnaval vem, eles fazem. Então, isso que eu falo. Lá, tanto que tem uma... Sua mãe precisava ir viajar até lá, em Nova Veneza também. Então, e ela estava falando. E esse que vem desses móveis também, ele fala assim que o papai dele, eles são japoneses. É italiano? E ele sempre trabalhou no meio dos italianos. E Vêneto. Você tem que ver quanta Ele é preto, coisa. ele é preto. E você tem que ver como que ele sabe falar Vêneto. Não é Vêneto. Italiano não, Vêneto. Domani. Então, tipo, de lá viagem para Nova Veneza, né? Se fosse Mas italiano, eu estava no falava cassino, mas eu estava no navio. Mas No a cassino? minha nona, a minha bisavó, que era piemontesa, a pele dela era bem escura e os olhos eram bem azuis. Eu vi pelas fotos, ela era bem morena e os olhos eram muito azuis. E a minha, eu falava pro meu pai, eu falava, ela podia ser morena, piemontesa. Ah, não sei, mas ela era bem morena. Que França? França é branquelo, pai. Vida tudo. Não, tinha muita, não, lá na Calábria sim, podia ter vindo da Turquia. Inclusive, não sei Porque ela era morena. descendente de francês, filho da puta, de piratas, coisa assim. Tinha muito pirata lá. Não. Bicho tá garimpado. Garimpado, tá um pedido. Ele também. É austríaco. Ele é austríaco. O Garibaldi arrumava encrenca em vários países. Então, ele foi na E ele França. participou de várias revoluções. Fui na França, fui na Lutando pela liberdade em vários fui na países. França. Aí na França, vim aqui no Brasil. Não, sim. Ele queria a liberdade aonde ele ia. Onde ele ia, ele queria liberdade. Então, vários governos queriam ir e brigavam com ele. Não, mas ele está certo. Não, não estava errado. Ele é herói no Brasil, ele é herói na Itália, ele é herói na Bolívia, ele é qualquer lugar. Na França, lá, que Você vai lá nas montanhas, o carro que se sobe, eu tenho aquela estátua dele. Ele e ela, Da Anitta, né? a Anitta Batalha. Eu gosto. De uma história de amor lindíssima dos dois, né? Muito bonita. Eu assisti a novela, não sei se Ah, eu assisti tão lindo, não? Ela também era mulherona, estaria combatendo. Muito corajosa ela, não? Então, mas é isso que eu falo, porque fala assim, ele era, não sei o quê. Ele foi um grande, olha, que nem nós tínhamos Mussolini. Você tem que falar assim, foi um grande, foi um grande merda. Foi um grande filho da puta. A mãe dele tem que ir pra zona. Porque onde se vê o italiano, quando falava mal do Mussolini, que falava coisa, ele mandava tomar um litro de óleo de caminhão. Tinha um desfile de fascista. Tinha um desfile de fascista. Só a turma assistia. De trás da turma que assistia, estava sempre uma turminha, eu olhava. Eu sempre entendi que pegar o carro, pegar dentro da vez um litro de óleo de tá? Porque é uma semana de cada caminho. Mas que horror! Ele com uma Os mulher. camissaneiras ficavam atrás, olhando? Caminhoneira, bancada. Eu fui filho da Lupa. Assistiu aquele filme Fellini e Roma lá? Sim. Eu filho da Lupa. Eu também estava estudando. Aquele negócio de teatro que dava lá, que era a turma chica, aquilo estava mesmo lá mesmo.
Dava xixi de água, tu xingava, entendeu? Nossa! É, aquele pedacinho. Quando pegaram ela, uma vez que ela falou assim, que ela foi receber, depois dos anos, deram a aposentadoria que minha mãe trabalhou na Leste, né? E então ela estava junto com a Maria Granciana, que ela, o filho dela, ela quis que ele fosse fascista. Então, também mataram. E nós tivemos 13 matas, e quando ele com o cemitério da Itália, e naquela tumba fizeram os 13 matas. Tudo lá, eles penduraram, pegaram o saco, pegaram o peito, levaram de volta. A filha canta. O que está acontecendo na Líbia agora? Aconteceu na Itália. Aconteceu. Na Líbia agora, está colhendo atrás que estava com o limpador lá, mata ele, tortura. Porque na Líbia agora ninguém mata. Aquele país já está destruído. Faz 20 anos. Era italiano. Então o que aconteceu? Ele não queria ser. Mas não tinha outra saída. Por que você não ser fascista? E a mãe quis também que ele fosse. Aí ele finge que me morde. Se ele me morde, ele dá uma igreja. Se você bate, ele me morde aí. Ele pensa que sou eu que bato. Ele me morde. Porque na coisa que ele faz, ele só põe na boca. Pode ver, se eu dou o dedo, ele só coloca a boca. Não morde. E então, quando acabou, já falaram que tinha acabado, pegaram todos os fascistas, todos, fizeram a mesma coisa que fizeram com os partidianos. O partidiano era ele que fugia. Partidiano. Partidiano era o... Ó, vai ter a festa da política esse ano. Quero te chamar de pai vai, tá? Onde? Lá no clube. Que nós fazemos uma polêmica vermelha. Não é bem vermelha, né? Uma imitação, tá? Então, eles penduraram, primeiro cortaram, depois cortaram os dedos, depois arrancaram os olhos, tudo isso. Ai, que horror! Assim fizeram com os 13 maus. Depois pegaram tudo que era fascista. Só que ele não vivia, não era fascista, ele trazia as armas para a região. Tá. Coloquei o cigarro assim, ó. Tá igualzinho, ó. Aí pra baixo. Pra baixo. Aí Tá tá certo. Eu acho que tá só me fudendo. Aí, Porque essas porra não tem velocidade, cara. eu tenho O negócio que ele tem uma puta no pau, cara. Naquela altura da cama ele não vem. Não vem. Tem que catar as pás dele, entortar mais as pás dele. Não, mas o meu é aquela curva. Ela é aquela que desce e sobe sozinha pra poder ventar mais. Aham, tá. Só que ninguém avisou esse papá. Lá na igreja colheu uma moça. Ele ficou 3 dias. O ventilador do pai faz em 2 interruptores. Igual o do Cadu. Aquele que vai e volta, que faz com campainha, lá não. O outro, liga e desliga o ventilador, tá? Ou é 0 ou 100% de votação, tudo bem? E essa mãe. Eu vi o ventilador assim. Então um lado liga, Então, não aguenta, pai, ó. ele não liga. Ó, os O outro interruptores não aguenta. desliga, ele É, não aguenta, o interruptor queima, ó, ele trava, ó. não tem que ligar e desligar. Só o botão, liga e desliga, só. Aí ele vai sempre. Sim, É a hora 100%. que quer desligar, liga e desliga. Não, a hora que quiser desligar é o interruptor de lâmpada. Acende e apaga, liga e desliga, acabou. Tá bom. A hora que quer desligar, É só desligar. Aperta o botão. Não tem controle de velocidade, pai. É que nem aqui, ó, não tem controle de velocidade. Ou liga ou desliga, entendeu? Ou é 0 de votação ou é 100% de votação. É como... Os camponeros, então, lá se fala lance. Aqui não é sabe que é que nem o muro, tem 20 metros, né? é lateral, nos rios, mais lateral de terra, é ali, tem fui feito, tem um rio aqui. Então o cara caiu a água, sai bola sempre, então onde faz lateral de terra, alta, então este rio fica normal, para prevenir a enchentes contra aqui. É a vadia. É uma base, uma paz do rio, estava Ela sempre de lá, você não falava, Itália Bélica. Ela fez com
ficou lá, começou lá na cidade, foi até em casa, sem parar de fazer cocô, ficou uma semana na cama. A mulher não conseguia comer cocô. Vamos dar uma olhada. E pouco depois, Esse dia que fundaria. ela morreu. Depois até ela morreu. Mas o filho não queria ser fascista, porque ele era mais... Mas foi partidário, meu né? pai fugiu do Brasil nessa época, porque ele falou que não tinha alternativa. Ou você entrava, ou você... Porque meu pai era bem mais velho que os senhores, né? Meu pai era de 21. 22, aliás. Então, quer dizer, ele, na época da guerra, isso era uma grande diferença. Ele estaria no exército com certeza. Ele falou, eu não ia ter alternativa. E ele falava, eu me sentia brasileiro, eu não me sentia italiano. Ele entrou em guerra contra o Brasil, entrou em guerra Contra a Itália. Itália, Alemanha. Então, quando estourou a guerra, que ele foi convocado na Itália, ele estava na Itália, ele falou assim, eu não vou entrar do lado dos fascistas, eu não concordo. Aí ele veio para o Brasil. Quando ele chegou aqui, o Brasil declarou guerra com a Itália. Ele falou, agora foi. Agora eu vou ter que matar a italiano, como é que eu faço? Mandaram... Não, mas aí ele falou que foi Deus não quis. Ele entrou para o exército aqui, e aí chamaram a classe de 18, 19, 20, 21, pulou a classe dele. Chamaram a classe de 23, 24. Ele falou, acho que quiseram preservar alguma para reprodução. Ele falou, não me chamaram. Acho que tinha... Então ele usou o uniforme, ele era soldado, ele era pracinha, mas não foi pra guerra. Nem ele, nem minha mãe. Minha mãe também era de 22. Irmão Arthur seria do banco do Deus, deixa eu ver. Se ele tinha... A tua irmã, que é outra mais velha. Veja bem, o mais velho que está em casa é a Pedro. Mais velho é o Pedro. Pedro de 28, Mas, né? então, mas o Arthur já trabalhava no açougue. Então, veja bem, para ele entrar na guerra, nós estávamos do 22, 23 e 24. De 25, 26 não entraram em guerra. Eu sei. Tem 26 é a minha irmã, você tem outra vizinha, não sei. Então, aquele estava aí, 23, 24, 25. Meu pai e a minha mãe eram do exército brasileiro. Minha mãe também era. Minha mãe, eu sei que quando meu irmão morreu, o Suíne deu uma palmeira para fazer boleta de alumínio e um trevo de ouro. Aí a minha mãe falou assim, filha, porque o internet que eu não quero isso. Mas enfim, moral da história, ficamos com a palmeira de colheita e o trevo. E depois esse trevo que eu botou foi meu cunhado, o nome da minha irmã. Ele vendeu. A minha mãe era tenente, porque mulher não podia ser soldado, né? Mulher era tenente. Ah, mas então Tinha que ser. Minha mãe serviu o exército. E Lá no minha mãe Xavier. era tenente, porque não podia. Por que elas não podiam ser soldado? Porque a regra do exército era assim, um superior não podia se relacionar com um inferior. Então eles faziam todas as mulheres ser de tenente a capitão, para elas não namorarem os soldados. Soldado também tem a Entendeu? separação. Então assim, minha mãe era tenente, a minha mãe serviu o exército. Sei que ela na Itália nós tínhamos muito problema que ela servia o exército, só que ela servia na prova. Não, minha mãe serviu o E ela, exército. quando ela acabou a guerra, sabe o que fizeram os italianos? Porque ela só dava para o capitão, só para essas coisas. Então, tiraram toda a roupa, deixaram pelada, cortaram todo o cabelo e passaram o piche. Eu só vi isso em filme. Já fiz no meio das pernas e tudo. Ai, que horror. Passou o piche, nua pela cidade. Aí teve gente, eu veio aqui pro Brasil de vergonha. Eu tinha uma família que morava nesse hospital, que era como a mãe e o pai do vieram, porque eles tinham assim, que era muito bem vivida lá. Então veio 3 irmãos com ela. O Paulo, o primo, e o primo, careca, aquele que falava mal do Minha mãe e meu pai acabaram ficando aqui na chamada Força de Paz, né? Porque não foram para a Itália, eles ficaram aqui. Então minha mãe era
sabia código Morse, decifrar mensagem cifrada. Eles faziam patrulhar costa, patrulhar à noite quando tinha aqueles negócios de atrás apaga de toda japonês, luz. de italiano, para mandar. E meu pai falava que ele morria de dó, porque tinha que andar no ônibus falando para as pessoas, né, ó, não pode, 5 minutos, você está falando em alemão, você está falando em italiano, não pode. Sabe que italiano, aquele que morava lá, Meu pai tinha que andar nos ônibus, então eles mandavam, como ele falava, mais italiano que brasileiro. Morreram lá, 90% foi o americano que mataram. O amigo, né, que eles estavam na frente. Manda passar, manda Eles mandavam meu pai tirar a carga e andar de ônibus para saber o que o italiano estava Daí que eu tinha maneira, hein? Daí que eu tinha maneira.